Boa noite, pessoal, tudo bom? Professor Kelton aqui mais uma vez em mais um Profcast nas eleições municipais de 2024. Hoje eu estou aqui com o candidato professor Roberto Carlos, que é o nosso segundo candidato da série. Na semana passada eu conversei com Igor Elson e hoje estou aqui conversando com o professor Roberto Carlos Teles Braga. O nome completo é esse mesmo, né? É isso mesmo. 59 anos, professor de geografia, casado, um dos fundadores do projeto Universidade para Todos, o mais conhecido como o PUPT, e vereador na Serra já por 2 mandatos, deputado estadual, enfim, uma longa carreira na política aqui do nosso município, aqui do estado do Espírito Santo. Hoje, professor Roberto Carlos, boa noite, seja bem-vindo ao Profcast. Primeiro, boa noite e também agradecer o convite, muito honrado. E vou estar à sua disposição, professor, para a gente bater um papo sobre educação e outros temas que você achar interessante. É isso aí, professor. O professor Roberto Carlos, gente, que é professor de geografia, assim como eu. Acho que você não sabe, professor, mas uma das minhas fontes de inspiração para fazer o vestibular para geografia foi você. Que isso, então, rapaz. É um grande prazer para mim hoje estar aqui batendo esse papo com você também. Que legal. O professor Roberto Carlos, você, professor, foi professor já de cursinho, enfim. Quando eu te conheci, você estava dando aula para mim. E eu lembro que as suas aulas eram um sucesso. E no auge ali da sua carreira como professor, você para e aí de repente entra na política. Para que as pessoas te conheçam um pouco melhor hoje, fala pra gente o que te motivou a entrar na política. Amigos, família, foi o quê? Perfeito. Eu acho que assim, esse vírus já estava no meu corpo há muito tempo, né? Eu sempre conto essa história. Papai era uma pessoa muito politizada. Papai era servidor público federal e eu nasci em 65, portanto a minha adolescência toda foi durante o período da ditadura. E como servidor público federal, papai tinha muita precaução em relação a temas políticos. Mas dentro de casa ele falava longe das crianças. Papai, longe das crianças? Longe das crianças, porque ele era servidor público federal, a ditadura em determinado período apertou, enfim. Mas eu lembro de algumas reuniões que ele fazia com o pessoal do MDB e também o pessoal da esquerda que não estava dentro do MDB. Né? Mesmo criança, eu entendia que era, como eles afastavam a criança, eu entendia que era uma reunião política. E papai, quando ele assistia o Jornal Nacional, e na época não tinha internet, era só Jornal Nacional. Era a única notícia do Brasil, né? E ele, não, mas ele sempre comprava jornais, a gente lia muito jornais. E quando o Goberido Couto Silva, né, que foi ministro-chefe da Casa Civil, caiu, ele falou, está tendo algum problema na ditadura, isso não vai durar muito tempo. E de fato, né, passou uns anos, eles começaram um processo de abertura mais acelerado. Então, além disso, teve um professor que me inspirou também. Foi o professor Amâncio, no Maria Ortiz. Eu estudei no Maria Ortiz de 5ª a 8ª série. E o professor Amâncio, por incrível que pareça, era professor de educação física, mas não tem jeito, os professores eles sempre magnetizam a gente. É verdade. E o professor Amâncio, o professor Amâncio, ele sempre tirava uns 10 minutos da aula dele para falar um pouquinho sobre política, o quadro político, ele fazia muita crítica à condução do país. E se fosse hoje, as pessoas iam falar que ele estava querendo doutrinar, mas eu não enxergava assim não, eu enxergava uma preocupação dele com o país, né? E aquilo também me aguçou um pouco. Mas aí isso me aguçou tanto que eu fui para uma formação mais na área das humanidades. Então, fiz a escola técnica, fiz estrada na escola técnica. Na escola técnica, a gente retomou o Grêmio Rui Barbosa e eu participei, não ganhei a eleição, que a gente participou com uma chapa. Quem era o presidente da minha chapa era o Stan. E o Stan hoje é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Mas você já fez parte dessa chapa? Já fez parte dessa chapa. Acho que nós ficamos em 2º ou em 3º lugar. Eram 5 ou 6 chapas, mas era a primeira eleição de abertura do Grêmio, se eu não me engano. Então, assim, participei do processo da escola técnica. Nós fizemos um movimento na época, a escola técnica, embora a gente tinha 2 períodos, só a universidade tinha 2 carteiras de passe. Então, nós fizemos um movimento para 2 carteiras de passe, reunimos
os alunos toda do IFES, hoje IFES, né, fomos lá para a porta do Palácio Anchieta, conseguimos essa conquista, era o governo de Dias Camargo. Aí quando eu entro na universidade, eu já estou mais politizado, participo do movimento estudantil, mas com o pé mais fincado no movimento popular na Serra. Por quê? Porque na década de 80 eu cheguei para a Serra com 14 anos, em março de 1979. E a Serra, naquele período, estava fervilhando o movimento popular e o movimento social. Comunidades eclesiais de base muito forte, qualquer atividade política naquela época reunia muita gente, Igreja Católica muito presente, e eu mesmo na Igreja Batista, mas a gente tinha uma relação muito estreita com os irmãos católicos na luta, né, pela melhoria dos bairros. Então isso levou a gente para o núcleo do PT, lá no bairro, no Parque Residencial Laranjeiras, e aí veio a filiação em 1987. E justamente com a filiação eu entro na universidade e vem depois, com a conclusão do curso, a sala de aula. Com a sala de aula eu me afasto um pouco das atividades políticas. E foi, acho que, o período que eu mais estudei na minha vida, porque você, como bom professor que você sabe que uma coisa é você ser estudante, outra é que você tem que ralar, como diz a garotada, outra coisa é você ser professor. Então você tem que ler, você tem que dedicar um tempo muito grande para você ajudar os nossos alunos a encontrar um caminho. É uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Então eu perdi um pouco o foco da militância política partidária, mas aí quando foi a eleição de Lula em 2002, eu já estava aí dando aula em várias escolas, né, principais escolas da rede particular de ensino. E aí quando veio a eleição de Lula, ali de 2002 para 2003, eu senti como é que se diz? Uma intuição muito forte, um sentimento muito forte de querer contribuir. Os alunos já falavam comigo: poxa, professor, contribui, pô, sai candidato, pô, você daria um bom candidato. Eu falei: não, estou fora, meu negócio é sala de aula. Mas ali veio essa intuição e esse desejo. 2012, mas é por causa do processo eleitoral de Lula, foi uma coisa histórica, um metalúrgico e tal. Mas quando veio 2003, essa coisa, em vez de esfriar, esquentou. E eu até cheguei a falar para alguns colegas, e aí eu tomei a decisão: eu vou ser candidato. E em 2004, eu saí de algumas escolas, porque eu dava mais de 44 aulas por semana, para reduzir a carga horária, para fazer a campanha, a pré-campanha e depois a campanha. E foi uma coisa meio pesada, por quê? Porque eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, né? Tripla jornada. Exatamente. E aí o que acontece? O primeiro desafio que eu encontrei foi o bairro, né? Não, porque quando eu vou fazer o registro de candidatura, você tem que arrolar os seus bens. Eu tinha um apartamento em Jardim Camburi, só que eu não morava em Jardim Camburi, eu morava em Laranjeira, na casa da minha mãe. Mas o fato de você ter colocado na prestação de conta, não, na declaração de bens, aquilo foi motivo para eles espalharem no bairro onde eu moro, Parque Residencial, morava, né? Hoje eu moro em Valparaíso. Parque Residencial Laranjeiras, de que eu não morava na Serra, que não sei o quê. O fato é que, assim, começou o processo eleitoral e a nossa história dentro de sala de aula, a nossa história dentro do bairro, a história da nossa família fez com que a gente tivesse uma votação expressiva. Nós tivemos 2.502 votos, nós estávamos coligados com o PTB e naquela oportunidade a coligação PTB-PT fez 2 vereadores, o João Luiz Teixeira com 2.510 votos, acho que ele fez ali o 5º mandato dele, né? E eu com 2.502, a diferença bem foi próximo. 8 votos. E aí nós trilhamos aquela trajetória na Câmara da Serra e depois na Assembleia. Então a história é longa na política já, desde a época de IFES. Não, antes, desde a época do seu pai, né, na verdade. Eu já me interessava, já tinha aquela coisa. Mesmo sem ter ainda a compreensão total do cenário. Mas, professor, daí para cá, né, de 2004, quando iniciou a sua campanha ali, que você assumiu em 2005, né, foi no ano seguinte, você já teve aí 2 mandatos como vereador, mais um mandato como deputado estadual, então, diretamente em mandato na política são 12 anos. 10 anos. 6 de vereador, porque eu ganhei para deputado na metade do segundo mandato. Né? Então, assim, o seu segundo mandato como vereador você interrompeu? Exatamente. Eu ganhei em 2004, de 2005 a 2008. 2008 sou reeleito em 2008 e eleito em 2010. Foi uma ascensão muito rápida. Foi rápida. E nesse período, professor, o que
que você considera? Faz aí um exercício na memória. O que você considera como a sua principal realização nesses seus 3 mandatos aí? 2 mandatos e meio. Perfeito. De vereador ou de vereador, deputado? Tanto faz. Porque eu tenho muito carinho por algumas coisas. Porque o que acontece? Difícil escolher uma, né? Não, mas a gente pode falar, se puder, mais de um, né? O que acontece? E a população sabe disso. Assim, o prefeito, ele tende a ter os louros das conquistas, porque na realidade é ele que efetiva, executa o orçamento. Mas quem vota o orçamento é a Câmara, né? E infelizmente no nosso país não existe ainda uma formação, até mesmo dos próprios vereadores, para debater, discutir o orçamento, puxar um debate do orçamento com a população, mexer de um lado para melhorar em outro. Então o orçamento, a peça orçamentária, quando ela chega, seja na Câmara de Vereadores ou às vezes até em algumas assembleias no Brasil, ela meio que vai e é aprovada como... Quase que engessada. Exato, ali, né? No Congresso Nacional aí já é mais diferente, né? Ainda mais agora com as emendas impositivas. Aí o debate nas comissões temáticas tem alterações, mas nas câmaras de vereadores são raros emendas que mexem no orçamento, vai quase que 100% como o prefeito mandou. Bom, então, do ponto de vista legislativo, eu me orgulho de algumas coisas na Câmara, que eu vou separar os 2 momentos. Porque, primeiro assim, professor, dizer que a Câmara da Serra foi uma grande escola para mim, uma grande escola. Por quê? Porque a gente entra e tem que entrar, e até hoje eu tenho isso, com uma grande disposição de defender que os recursos públicos sejam gastos com seriedade. E o fato do Odécimo da Câmara da Serra ser generoso, né, você tinha na minha época 37 milhões de repasse anual para a Câmara. É muito dinheiro para você manter um poder legislativo. E olha que eu sou uma pessoa que defende o poder legislativo. Eu fui primeiro secretário da Assembleia, quando fui deputado, e segundo secretário, ou seja, eu trabalhei e tomei conta do orçamento. Mas o legislativo no Brasil, ele pode e deve funcionar com menos recursos. Por quê? O recurso não é do poder legislativo, assim como o orçamento não é do prefeito, é da cidade. Então, como pode não vou usar nem a Serra, como pode um legislativo ter um recurso muito além daquilo que é necessário para manter os trabalhos do legislativo, que tem que dar condições para o vereador fazer audiência pública, para o vereador, todos os vereadores, porque na realidade foram eleitos pela população, fazer o seu trabalho com dignidade. Eu não tenho problema nenhum com isso. Uma alocação de carro numa cidade como a Serra, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que tem que dar as condições ao vereador de exercer um bom trabalho. Agora, o que não pode? O que não pode é você ficar inventando moda. Tem dinheiro, vamos gastar aqui. Não, o dinheiro não é do legislativo, o dinheiro é da população da Serra. Então eu tive um trabalho muito forte na luta contra o desperdício de recurso público. Isso é um ponto. Um outro ponto que muito me orgulha naquele período foi a gente dar luz ao sítio histórico de Queimados, né, da igreja de São José de Queimados. Quando eu cheguei em 2005, aquelas 2 paredes, só tinham 2 paredes lá e elas estavam praticamente caindo. E tinha um texto de um professor da UFRJ que ele dizia o seguinte: quando as 2 paredes que estão sustentadas por cabo de aço na igreja de São José de Queimado, na Serra, caírem, será a segunda derrota dos escravos. E ali, aquilo associado logo quando a gente chegou, os nossos assessores tinham um advogado e uma pessoa do estágio que era advogado. Eles caíram para dentro da legislação e estudando. Eu falei, pega tudo referente à igualdade racial. E eles encontraram que tinha uma proposta desde 2000 que obrigava a Câmara a fazer uma sessão solene em homenagem à revolta de Queimado. Resultado, que a gente fez daquele limão uma limonada, porque a imprensa na época batia muito nas sessões solenes. Só que nós transformamos a sessão solene num espaço cultural e num espaço de denúncia do abandono da igreja. E ainda fez um resgate ali daquela situação. Sim, e aí assim, era depois do 26 de dezembro, dia do Serrano, era a sessão mais concorrida da Câmara da Serra. Era a sessão em homenagem ao dia homenagem à revolta de Queimado. Sem contar que nós conseguimos colocar shows
né, nesse dia. Então a gente fazia a sessão solene e depois a gente fazia um show. Então nós trouxemos Leci Brandão, Dona Ivone Lara, nós trouxemos Neguinho da Beija-Flor, tudo afrodescendente. Hoje não existe mais. Não, para cantar e celebrar a luta daqueles escravizados que lutaram pela liberdade, que a gente é muito grato pela luta deles. Então isso eu tenho com carinho. Na Câmara da Serra a gente fez alguns projetos que também vale a pena a gente resgatar, por isso que é bom parlamentar andar e circular. Foi um eleitor que sugeriu, né, na feira, a gente sempre prestava conta do mandato na feira. Ele falou: poxa, professor, lá em Salvador tem uma lei que obriga um tempo máximo de espera na fila do banco. Aí nós fomos verificar e realmente tinha. E aí a gente fez audiência pública e nós replicamos a lei. E aquilo foi aprovado. A Serra, acho que no Espírito Santo, foi a primeira a aprovar. E depois virou uma febre, até virou uma lei federal. Virou nacional, né? Então, assim, é uma coisa que me orgulha. Uma outra coisa, falando mais, uma outra coisa foi que, em pleno dia do servidor público, um secretário, já é falecido, então não vou citar o nome dele em respeito, secretário de administração, ele resolve cortar a insalubridade de mais de 200 servidores, mais de 300 servidores, no dia do servidor público, né? Que presente, hein? Presente de grego. Presente de grego. Que os gregos nos perdoem. Aí, o que acontece? Quando ele faz isso, ele faz com uma empresa que foi contratada, mas que não tinha expertise técnica para isso. E deixou algumas lacunas. Por exemplo, tinha médico que recebia insalubridade e tinha um auxiliar de enfermagem na mesma unidade básica de saúde que não recebia. Ou seja, ou um assistente social, como que você vai pagar insalubridade para um que está do lado do outro? No mesmo local. Foi aí que nós recorremos ao Cerese da Fundacentro e fizemos audiência pública. Eles fizeram o estudo, realmente precisou cortar algumas, mas cortou muito menos do que estava previsto. E aí foi apresentado um relatório muito técnico em relação a isso. Então, também é um ponto de orgulho. Se você tiver um tempinho, a gente pode falar da Assembleia. Professor, mas e aí, então, você finaliza os seus mandatos, não sai da política, continua atuando nos bastidores como assessor, e aí assessor é muito mais tranquilo do que estar ali em um mandato. mas agora você deixa tudo isso e resolve ser prefeito da Serra. O que te fez mudar de ideia? Não, o que acontece? Eu disputei, eu queria dar uma parada e eu descobri que na política você não pode parar. Por quê? Nós somos professores, né? Vocação de professor não tem jeito. Então, assim, foi um dom que Deus deu pra gente, sala de aula. E hoje, mais do que nunca, na sociedade que a gente vive, de avanços e mudanças constantes, é fundamental você voltar a estudar. Então, eu tinha muita perspectiva de uma reeleição em 2014, muita, porque já tinha visto pesquisa, tinha apoio de prefeitos, apoio de vereadores em diversos municípios, nós tínhamos um bom mandato, mas eu quis dar uma parada, não disputar a reeleição, porque também me preocupava muito essa coisa de ter a política como uma profissão, né? E isso, algumas pessoas se perdem nesse caminho e aí vive dependendo da política. Então, o que eu queria? Eu queria parar, fazer um mestrado, me requalificar. Eu vi que muitos colegas que trabalharam comigo no Salesiano, no Darwin, em outras escolas particulares, até mesmo no projeto Universidade para Todos, no PUPT, foram para o IFES. O IFES era um sonho meu, por conta de ter estudado lá. E aí, assim, eu fiz esse pit stop. Mas aí o que aconteceu? Apareceu espaço na gestão. Eu fui, depois de deputado, eu fui diretor administrativo financeiro da CODESA, Companhia Doca do Espírito Santo, que depois foi privatizado, e eu também fui secretário de Trabalho, Emprego e Renda aqui na cidade. E depois fui convidado, nesse período, pelo senador Fabiano Contarato para liderar o gabinete aqui no Espírito Santo. Então, assim, você tenta buscar um outro caminho, mas a política te puxa, né? Mas, assim, quando eu resolvo disputar a eleição de prefeito, eu entendo que a Serra está fechando o ciclo agora.
o prefeito Sérgio Vidigal, que ganhou as eleições em 1996. Quando ele concluiu o mandato dele, serão 28 anos de um revezamento de dois líderes políticos que pilotaram a cidade nesses últimos 28 anos. Na verdade, nos últimos 47 anos, a Serra só elegeu 4 prefeitos. Perfeito, né? E diferente de Vitória, né? Que a Vitória tem um revezamento maior, né? E no entanto não desorganiza a cidade. É importante a gente falar isso, por quê? Porque tem um discurso mais comum agora, dizendo assim, não, eu tenho experiência, que a Serra não pode ir para a mão de amadores. Eu sei para quem ele está direcionando essa fala, mas eu acho que quem tem que escolher é o povo, né? E às vezes a cidade e na vida a gente precisa respirar novos ares. Eu acho que a cidade precisa respirar novos ares. Mas o que eu tenho de compromisso, professor? Eu não posso jogar a água suja com a criança dentro, não posso. A gente tem que admitir que nós também ajudamos essa cidade nos últimos anos a governar essa cidade. Você tem uma ideia, só o PT teve mais de 20 secretários ao longo desses 28 anos, né, em diversas pastas, né. A Câmara de Vereadores, nesse período, também teve muitos vereadores do PT e muitos bons vereadores que também ajudaram a fazer com que a cidade chegasse aonde chegou. Então hoje eu tenho orgulho do que foi feito pelo nosso partido aqui na nossa cidade, do avanço que a cidade conseguiu. Hoje a Serra é uma cidade respeitada, é a locomotiva do estado. Interessante que tem um candidato em Vitória falando que vai trabalhar para Vitória voltar a ser a locomotiva do estado. Por quê? Porque a Serra é a locomotiva do estado, é o maior produto interno bruto, vem com a arrecadação crescente, daqui a pouquinho, não sei se passa, mas daqui a pouquinho pode passar a Vitória. Então assim, a Serra ganhou um protagonismo muito grande. Então a gente tem que reconhecer isso. Só que a gente, nessa eleição, por que nós somos candidatos a prefeito? Porque a gente acha que tem lacunas e nós vamos atacar essas lacunas, principalmente na nossa área. Então vamos falar de uma na nossa área. A Serra é hoje o município mais populoso do estado. Mais populoso. Então, e assim, a Serra, ela faz parte aqui do miolo da Grande Vitória, né? Eu, na minha dissertação de mestrado, eu chamei essa área de região centro-metropolitana da Grande Vitória. Ótimo. Minha dissertação de mestrado foi a expansão da região metropolitana da Grande Vitória e a relação dessa expansão com os principais eixos viários. Me passa o link depois do seu mestrado que eu quero passo, ler. Sim. E aí, nós temos hoje uma grande via que passa aqui pela Serra. Nós temos uma população muito grande, nós temos a relação com Vitória e com os demais municípios, e isso faz com que no horário entre 6h30 e 8h30 da manhã e no final da tarde também, ninguém anda. Então, o problema mobilidade urbana, o assunto mobilidade urbana é um problema hoje no município da Serra. Com certeza, e você botou o dedo na ferida. Exato, eu quero agora que você traga a sua solução para a gente. O que você pensa para melhorar isso aí? Perfeito, então primeiro nós vamos começar falando de obras que foram feitas, que são importantes para a cidade, mas que não pensou o ciclista, né? Se você for em Amsterdã, eu nunca fui, só através dos livros. Se você for a Oslo, eu também nunca fui, só através dos livros. Você vai ver, Munique, você vai ver que existe um uso intenso do modal bicicleta. Intenso. E na Serra também, eu não tenho os números, mas muita gente sai de casa para trabalhar de bicicleta. E as obras que foram feitas, seja do governo do estado ou da prefeitura, vamos ficar só com a obra da prefeitura, que foi o binário da Norte-Sul, que já estava previsto no plano de mobilidade da cidade, não previu nem ciclofaixa e nem ciclovia. Então, um ponto que eu acho muito importante é integração das ciclovias e a construção de ciclofaixas para os usuários de bicicleta. Ponto. Agora, vamos para uma intervenção mais pesada. O Sistema Transcol, ele foi um avanço que surgiu no estado. Me corrija a data, ele está fazendo 35 anos, então ele é de julho de 1989.
Corrige aí para mim os cálculos, acho que é isso mesmo, 35 anos. Antes, como é que era? Você não vai lembrar porque... vai lembrar porque você estudou, mas porque a idade você não tem para lembrar, não. Como é que funcionava? Você morava em Jardim Bela Vista. Você esperava no seu ponto, o Jardim Bela Vista, para ir para o centro de Vitória. Depois, esse Jardim Bela Vista, ele fazia uma volta lá na Vila Rubim e voltava para Jardim Bela Vista. Assim era com José de Anchieta, assim era com Laranjeira, ou seja, era um ônibus saindo do bairro. O que foi o Sistema Transcol? O Sistema Transcol foi concebido, se eu não me engano, no governo Max Mauro, com o secretário de Planejamento, que é o engenheiro de transporte e produção, que era o falecido governador Albino Azeredo, que pegava o quê? Que concebia o quê? Não tem mais esse negócio de ir para o centro, não. O que você tem? Você tem a ligação de terminais e as linhas troncais. Então, Jardim Bela Vista, vai lá para o centro e voltar? Não. Vai para o terminal de Carapina ou vai para o terminal de Laranjeiras. De lá você embarca em outro ônibus, passagem única e vai embora. E passou a ter a integração, né? Integração. Então, isso foi um avanço, mas nós estamos falando de um avanço de 35 anos. O que eu estou defendendo, e está no meu plano de governo, e não é bravata, porque eu sei que a Prefeitura da Serra não pode fazer isso, não tem nem competência para isso, e eu acho que também não tem nem recurso para isso. Mas o que o prefeito da Serra tem que fazer? E por que é ele que tem que fazer? Porque está na origem da sua pergunta. Nós somos o município mais populoso do estado do Espírito Santo, portanto da região metropolitana. E não tenha dúvida, nós temos no nosso município o maior número de usuários do sistema Transcol. Então, nós temos, e você lembrou bem, o momento de rush, aquele momento de pico, que tem pessoas que levam 2h30 para sair, por exemplo, de Campo Grande. Vamos supor que a pessoa trabalha em Campo Grande e mora na Serra, ou ao contrário. São 2h30 para você, se você pegar ida e volta, nós estamos falando aí de 4 horas a 5 horas. Você imagina em pleno século XXI, onde as coisas estão muito mais aceleradas, um cidadão, um trabalhador, ficar 4 horas dentro do transporte coletivo para rodar de Campo Grande no máximo, a Jacaraí, 30 km. 30 km. Então, o que eu estou defendendo? Que o próximo prefeito da Serra, Deus queira que seja o professor Roberto Carlos, que o próximo prefeito da Serra debata e traga governo do estado, governo federal e os 4 municípios da Grande Vitória para discutir e debater o VLT, o veículo leve sobre trilho. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas professor, por que não o metrô? Eu acho que o metrô seria o ideal, mas segundo consta, também pode corrigir esse dado, mas até onde eu tenho informação, 1 quilômetro de metrô é mais ou menos, com os terrenos que a gente tem em Vitória, ou seja, é mais ou menos 100 milhões de dólares. Então, é impossível você colocar as 4 prefeituras, o governo do estado e o governo federal, numa obra que ficaria muito cara. Já o VLT, não. Por que o VLT? Porque ele é ambientalmente correto, ele vai numa velocidade que pode ir de 40 a 70, 80 km, com via segregada, com trilho, e também sem proibir que os demais veículos passem pela via. O Rio de Janeiro tem. Claro que no Rio de Janeiro não é ele que leva a grande massa, o que leva a grande massa no Rio de Janeiro é o metrô e os trens da Central, esses que levam grande massa de trabalhadores no Rio de Janeiro, mas o Espírito Santo só tem isso, o Espírito Santo não tem outro modal. Aí você pode falar, alguém pode falar, mas e os terminais aquaviários? Gente, no passado era muito importante, porque ligava Paú pela Bahia de Vitória a Vitória. Então, aquela região hoje ali, que é na região onde eu nasci, Paú, Santo Torquato, Ilha das Flores, Vila Batista, Vila Garrido, aquela região... Professor, lembrei até da sua piadinha. Você falava que você era paulista. Paulista. E era de Paú. Nasci em Paú. Até hoje eu falo, cara, você é o quê? Eu sou paulista. Cara, você nasci em lugar de São Paulo? Não, nasci em Paú. Mas aí, professor, você pegava ali, hoje ali, movimento em torno de 60 mil pessoas que ali pegavam a lancha, atravessava em 5 minutos, estava em Vitória. Então, assim, hoje não existe mais esse ponto. Então,
os terminais aquaviários, mesmo no integrado, eu acho que teria que ver os números, mas com certeza eles não transportam nem 2% das pessoas que demandam o transporte público na Grande Vitória. E não consegue interligar todos os pontos, né? Ele tem ali a sua dificuldade. Teve um gênio que falou assim, pô, por que não bota aquaviário na serra? Assim, só se vier com o Titanic. Mas aí, professor, concluindo, eu acho que é o prefeito da Serra que tem que fazer esse debate e tem que liderar esse debate. Poxa, Roberto, mas você não acha muito pretensão, não? Não acho. A Serra ganhou, como a gente estava falando, uma importância estratégica no estado do Espírito Santo. A Serra é uma locomotiva econômica e a Serra tem condições de puxar esse debate, trazer o governo federal, trazer o governo estadual e trazer as 4 prefeituras para cá, fazer workshop, fazer seminário e apontar, porque tem que mexer nessa questão. Não dá para um trabalhador gastar 3, 4 horas dentro de um ônibus para ir e voltar num circuito de no máximo 30 quilômetros. Então esse é um ponto da mobilidade urbana, que alguns chamam de mobilidade humana, que eu vou defender na campanha. Professor, eu publiquei lá no meu Instagram que eu iria estar conversando com o senhor essa semana. E eu pedi para as pessoas mandarem perguntas. E eles mandaram, tá nessa canequinha diferente aqui. Opa! E eu vou pegar aqui a primeira. Essas perguntas estavam no Instagram, então não sei se o senhor já teve acesso. Sorteio, mas não é um sorteio igual na Copa do Brasil, não, né? Que eles botam como é que se diz? A bolinha do Flamengo gelada para a menina pegar, para o Flamengo pegar time forte. Né? A do Flamengo tem que ser especial. Mas, professor, a primeira pergunta que veio aqui, veio da Jaciara. Ela pergunta o seguinte: como você pretende valorizar os professores da rede pública municipal? Existe alguma proposta específica para melhoria salarial, plano de carreira ou algum outro benefício adicional? Sim. Eu só te lembro que grande parte das perguntas que chegam para a gente vem de professores, que é a maior parte da audiência do meu canal. Perfeito. Nosso plano de governo, e não só plano de governo, pelo amor de Deus, é a trajetória da minha vida. Eu vou, aonde eu estou indo, eu estou falando aqui com você, eu vou falar na sexta-feira na ASE, na sabatina da Associação dos Empresários da Serra, eu falo na feira de José de Chieto, na feira de André Carlone. Eu acredito que o Brasil só se colocará como um país importante no cenário mundial se ele apostar na educação. E isso não pode ser da boca para fora. Então, primeira coisa que a gente tem que resgatar, e aí eu ofereço a minha história. Quando eu fiz escola técnica, só tinha uma escola técnica no Espírito Santo, que era a Escola Técnica Federal lá em Jicutuquara, e 3... Como é que era o nome dela na época? Era ETEPS, né? Era ETEPS, Escola né? Técnica Federal do Espírito Santo. E 3 agrotécnicas. O presidente Lula, quando ele assumiu pelo primeiro governo, depois da Dilma, ele expandiu essa rede. Hoje nós temos 24 unidades do camp do IFES. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu considero o IFES uma escola de excelência. Então, nós temos um compromisso, Jaciara, com a valorização do profissional da educação. Se quiser falar para ela, pode falar. Nós temos, Jaciara, um compromisso com a valorização do profissional da educação, não só do ponto de vista salarial. E eu vou depois pedir para você dar uma checada no nosso plano de governo, na parte da educação, que a gente diz o seguinte: a gente vai estabelecer logo que chegar, se nós chegarmos, e nós chegaremos na Prefeitura da Serra, uma mesa de negociação para colocar tudo isso que você disse aqui: plano de carga e salário, valorização do profissional. Eu também acredito muito, professor, que é fundamental você estabelecer algumas métricas para ser alcançada, porque tudo na nossa vida a gente tem que ter uma métrica. Então, isso estimula e valoriza, mas também isso dá responsabilidade aos profissionais da educação. Eles já são responsáveis, mas dá mais responsabilidade para ele atingir essas metas. E uma outra coisa que eu acho fundamental, além da valorização salarial, nós vamos apostar na formação continuada, porque não é possível um profissional que dá 40 horas semanais, quem tem 40 horas semanais, ou quem dá aula em mais de uma rede de ensino, seja na Prefeitura de Vitória, ou na Prefeitura da Serra, ou na Prefeitura de Cariacica e de Vila Velha. Eu trabalhei no estado ano passado com um colega nosso, que ele ia de motinha, ele dava aula lá no Arlindo Ferreira Lopes, com a gente de
de manhã, à tarde ele dava na escola em Cariacica e à noite eu voltava com o Arlindo Ferreira Lopes para dar aula. Você imagina, coitado. de motinha, não é de fácil, bis. não. Então, assim, nós, claro que eu conheço a realidade, sei que grande parte dos nossos profissionais da educação tem mais de um vínculo, mas nós vamos apostar na educação em tempo integral. E essa educação em tempo integral, ela não vai ser o professor de 7 às 17 em sala de aula, não. É com atividade lúdica, é com arte, é com robótica, é com informática, é com arte, é com música, é com cultura. Mas também a unidade escolar, né? Nós vamos requalificar o espaço da unidade escolar, porque não dá para colocar, eu conheço algumas escolas da Serra, não conheço todas, que tem um tempo que eu não estou visitando. Quando eu era vereador, eu fui em todas. Não dá para colocar educação em tempo integral em determinadas unidades escolares da Serra. Melhorou o conforto térmico, mas nós precisamos de requalificar o espaço escolar para que nossas crianças, nossos professores que vão fazer essa jornada, eles possam ter conforto térmico, eles possam ter tranquilidade. E uma questão que pega muito para os alunos e para os professores, e eu entrei no estado em 2023, ou seja, foi o ano passado. Eu nunca tinha dado aula em escola estadual, e eu fiquei assustado porque foi pós-pandemia. Eu vi em sala de aula, professor, crise de pânico em adolescente, jovem, crise de ansiedade, e vi isso também em profissionais da educação. Então nós vamos ter assistentes sociais e psicólogos, não sei se vai ser um por escola, provavelmente não, nós vamos ter que fazer conta, mas para atender regiões, para que nossos professores e os nossos alunos possam ter um acompanhamento, porque isso veio para ficar. A saúde mental de muitas pessoas coletivamente está sendo afetada por uma série de fatores. O que tem de pessoas, principalmente jovens e adolescentes, hoje, escravos da telinha, e que não se comunicam em casa, e que, de certa forma, estão sendo formados por youtuber ou outro tipo de espécie da rede social, ou das redes sociais. Então nós vamos atacar isso. Não sei se você acompanhou, os grandes cabeças do Vale do Silício, das principais empresas de tecnologia, eles fizeram uma escola para os filhos deles sem tela, né? Por quê? Porque eles já viciam os nossos. Exatamente. E hoje já está provado, né? A exposição de tela para adolescente, isso afeta o comportamento, afeta o desempenho escolar. Então, professor, respondendo a Jaciara, nós vamos sim valorizar os profissionais de educação, mas o nosso programa de educação é valorização também das famílias, valorização dos estudantes. Nós vamos, evidentemente, temos esse compromisso com a gestão democrática, então fortalecimento do Conselho de Escola, fortalecimento do Conselho de Educação, fortalecimento do Polo de Educação, um bom debate de revisão do Plano Municipal de Educação, que eu acho que pelos meus cálculos se renova agora em 2025, não é isso? Então, assim, fazer um grande plano e factível e assim, fundamental eu falar isso. É a minha prioridade. Embora eu tenha me comprometido também com a saúde, mas a educação é a prioridade. Eu quero que as nossas unidades escolares sejam dotadas e capacitadas de condições para os nossos alunos disputarem com quem? Com os chineses, com os tailandeses, indonésios, japonesinho, e lá os bichinhos estão correndo, tá? É verdade. O Brasil tem que ser forte, não só no futebol, né? Ele tem que mostrar que o brasileiro, ele bem instruído, ele bem preparado, ele pode competir de igual para igual com qualquer outro aí de qualquer outro país. Perfeito. Mas você tocou num assunto aí que é com relação à saúde. A saúde hoje ela é um problema, e eu achei interessante na sua fala, porque você reconhece que a situação atual da educação não é um problema que às vezes de solução local. Assim como segurança pública, saúde, enfim, às vezes para se resolver um problema, você precisa de outros atores, às vezes de uma visão mais ampla, às vezes de um governo estadual ou federal, enfim. A Serra, ela tem hoje, um dos seus gargalos é a saúde. O que você pensa para, na verdade, primeiro, o que você identifica na Serra como sendo o principal problema da saúde da Serra hoje,
E o que você pensa em fazer para resolver esse problema? Perfeito, muito bom também. Não tem jeito. Quando você faz uma pesquisa na Serra, infelizmente, não é a educação que aparece em primeiro lugar como principal problema da cidade. É a saúde e segurança pública. No que diz respeito à saúde, o grande gargalo é o acesso a especialidades. Hoje, dependendo da especialidade que você demandar, você vai levar mais de 1 ano para ser atendido. Por exemplo, o neuro, um psiquiatra. Hoje, se você precisar de um psiquiatra com uma certa celeridade, você vai ter que pagar um valor absurdo na rede particular de ensino. É verdade. E digo mais, mas isso não é um problema só da Serra. A gente tem que ser bastante correto para a gente também não ficar fazendo bravata aqui. Porque é muito fácil, professor, eu identificar a saúde como um problema da cidade e não é o único problema, e não é só um problema da Serra, e fazer digamos assim, um estardalhaço em cima disso. Eu não acredito em bravatas na gestão pública. A gestão pública ela é técnica e ela tem que ser solucionada tecnicamente. Então nós temos um problema. Qual o principal problema das nossas redes de saúde? Na minha opinião, são acesso à especialidade. E nós vamos aderir com força o programa do Ministério da Saúde mais especialista, que já existe e que nós vamos fazer essa parceria com o governo federal. E aí eu sou uma pessoa muito tímida, modesta em alguns aspectos, mas eu tenho que falar, eu sou o candidato do presidente Lula e eu não tenho dúvida nenhuma que as portas do Ministério da Saúde estão abertas para todos os municípios, os mais de 5.500 municípios do país, mas eu vou acessar as portas dos ministérios com o senador Fabiano Contarato, que é senador do Partido dos Trabalhadores, com o deputado federal Helder Salomão, que é deputado federal, inclusive foi o mais votado deputado federal na última eleição do Partido dos Trabalhadores, e com a deputada federal Jaque Rocha. Então, nós teremos as portas abertas, mas eu quero ser justo, o presidente Lula não fecha a porta para ninguém, mas nós teremos as portas abertas para replicar os programas do governo federal. Através ali, inicialmente, do contato partidário. Do contato dos nossos parlamentares. E isso é mais do que natural na política. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, se outro candidato ganhar, portas em Brasília vão estar fechadas? Provavelmente não. Então tem muitos recursos, professor, que são de transferência voluntária. Então, assim, isso ninguém interfere, nas diversas áreas. Mas eu não tenho dúvida. Na assessoria do senador Contarato, eu tive a oportunidade de ir em alguns ministérios e reunir com alguns ministros, claro, com a presença do senador, ministro da Cultura, a Margarete Menezes. Nós conversamos lá com o presidente da Embratur, o deputado federal Marcelo Freixo. Então, assim, nós vamos fazer muitas visitas em Brasília e no Ministério da Saúde. Por quê? Porque também, além do mais especialista, o Ministério da Saúde está com um programa de telemedicina, que nós vamos aderir. E a telemedicina, alguém pode falar, poxa, mas nem todo mundo tem conectividade. Então nós vamos preparar as nossas unidades de saúde para ter salas de conectividade para aquelas pessoas que não têm em casa ou para as pessoas idosas que vão precisar de ajuda. A telemedicina, ela é resolutiva. Ela resolve tudo? Não, mas em alguns aspectos ela resolve. Nós vamos apostar nisso e isso não é uma coisa miraculosa. Já existe, o governo federal já está com esse programa e nós vamos aderir. Então, a saúde da nossa cidade, com a nossa gestão, ela vai melhorar. Por quê? Porque nós vamos estar alinhado com o governo Lula e vamos buscar os recursos necessários para a contratação de profissionais para a gente reduzir esse gargalo, que você usou uma expressão correta, é um gargalo. Hoje o principal gargalo da saúde é o acesso à especialidade e alguns exames que também a população tem questionado o tempo para se fazer os exames. Óbvio que o orçamento ele é finito, ele não é infinito. Então, uma outra questão que eu acho muito importante, professor, que a gente não pode... o nosso querido Drauzio Varela fala que a saúde no Brasil ela está muito focada na doença, né, e não na prevenção. É verdade. Então, nós temos, no nosso plano de governo,
um programa que vai atingir de criança, adolescente, jovens, idosos, adultos, que é o quê? Você aqui no seu bairro tem uma praça, né? No meu bairro também. Ou seja, todos os bairros das Serras estão bem equipados com praça. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter esporte para todo mundo. Quem quiser se mexer, vai fazer vôlei, vai fazer basquete, vai fazer handebol. Aonde que vai fazer? Nas praças. Vai fazer caminhada com módulos de orientação, tirando pressão. Por quê? E nós temos também que nas unidades de saúde e os nossos agentes de saúde também serem agentes educativos. E a escola também. De que maneira? Nós temos que nos alimentar melhor. Nós precisamos comer bem. Ah, Roberto, mas tem gente passando fome. Verdade. Nós temos proposta para isso. Nós temos o banco de alimento para isso. Eu estou querendo dizer que o brasileiro, né, melhorou muito, né? Que hoje tem muita gente que está aderindo à comida saudável. Tem uma pergunta para o senhor sobre alimentação daqui a pouquinho. Ótimo. Segura essa aí. Perfeito. Então, ótimo. Mas só fechando, então a saúde como um todo. Não a saúde apenas com a doença. Quando a pessoa já bate na porta da UPA ou já bate na porta da unidade de saúde. Não. É prevenção. Muito recurso também do governo federal para a gente fazer essa prevenção. Minha avó não era médica, mas ela já dizia que era melhor prevenir do que remediar. É isso aí. Eu peguei um vídeo, professor, no seu Instagram, que é desse senhor aqui. Rapaz, que fera! E me surpreendeu agora você meter esse vídeo aqui no TV. Rapaz. Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos. Trazendo de volta programas como Farmácia Popular e o Mais Médico, criando empregos, cuidando das pessoas. Então esse aí é um vídeo do presidente Lula. Ele fala ali da importância dessa parceria que você está falando. Agora, e no final ali, ele pede voto para você. Vamos aguardar, ainda não vi não. Obrigado, presidente. Tá aí. É isso. Então, ele finaliza ali pedindo o voto para o professor Roberto Carlos. E eu queria questionar com você essa questão do presidente Lula. Uhum. Aqui no município da Serra, o presidente Lula ele não ganhou a eleição. Uhum. E você cita nas suas falas, é recorrente você citar o presidente Lula. Você não acha que isso pode, de certa forma, te atrapalhar na Serra, de alguma forma? Bom, pessoal, essa pergunta ela é muito interessante porque primeiro a resposta assim, não atrapalha, muito pelo contrário, o Lula me ajuda. Por quê? Porque eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade que o presidente Lula tem de liderar esse país. Ele liderou esse país por 2 governos, ele terminou o segundo mandato dele com 86% de aprovação, ele fez a sucessora, reelegeu a sucessora, que depois perdeu o mandato pelo impeachment. Aí concluo para dizer para você que não, o presidente Lula não me atrapalha. O presidente Lula perdeu a eleição aqui na Serra com 17 mil votos. Foi um número pequeno. Eu não tenho dúvida, se hoje tiver uma eleição do presidente Lula com o Bolsonaro, com Michele Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, qualquer Bolsonaro que tiver, o Lula ganha a eleição no Brasil e ganha a eleição na Serra. E mais, eu quero pedir aquelas pessoas do município que gostam de Lula, aquelas pessoas do município que votaram em Lula e que gostam de Lula e que confiam no presidente Lula, o candidato do presidente Lula na eleição da Serra é o professor Roberto Carlos. Então vamos falar da campanha do professor Roberto Carlos. Opa! Enquanto a gente se preparava aqui para a nossa conversa hoje, saiu uma pesquisa divulgada aí pelo jornal A Gazeta, que é essa que está aqui na tela. Essa pesquisa, ela traz aqui Aldifas Barcelos liderando com 39%, seguido aí por Pablo Muribeca, o Everson Meirelles, e ali já aparece o professor Roberto Carlos com 3%. Nessa pesquisa foram entrevistadas ali 600 pessoas. É claro que esse instituto de pesquisa, né, foi o IPEC, ele tem ali as suas metodologias, enfim, ele busca procurar grupos diversos para que a pesquisa seja mais ampla, e essa aí tem uma margem de erro aí de 4 pontos percentuais. Perfeito. Eu fiz uma outra pesquisa no meu Instagram, para o meu público. Ok. E o resultado é um pouco diferente.
Na pesquisa que eu fiz no meu Instagram, com um público que é formado, a maior parte deles por alunos e também por professores, nós tivemos aqui uma inversão, tendo o Everson Meirelles com 39% e vocês três bem empatados ali. Aldifas Barcelos com 19%, Pablo Muribeca com 16% e Roberto Carlos com 15%. Seguido ali por Igor Elso com 11%. É claro que aqui é um público específico, mas isso te dá um retrato de que cada segmento ele tem ali um candidato que aproxima mais ali das suas linhas. Como que você reage frente a duas pesquisas, uma oficial e a outra é uma enquete que eu fiz, mas com resultados tão diferentes? Eu acredito em pesquisa. Acho que os números estão próximos daquilo. Como que explica esses números? O Aldifas, o ex-prefeito, depois da eleição de governador, ele virou candidato a prefeito. Então, além do recalque que ele tem, ele ficou 2 anos na rua em campanha, em pré-campanha. O ex-deputado, o deputado, ele ganhou a eleição de deputado, também já se colocou como candidato a prefeito e circulou a serra de forma muito engraçada, porque eu nunca vi um deputado estadual ir para dentro de unidade básica de saúde do município, porque para isso ele não precisava ser deputado, ele poderia ter continuado como vereador, que tem que fiscalizar as ações do executivo municipal. Então, obviamente que ele fez isso já pensando na candidatura a prefeito e também com pesquisa. Bom, então os dois já estão em campanha há 2 anos. O terceiro colocado é o candidato do atual prefeito, que, com todo o respeito que a gente tem, está movimentando um movimento que eu nunca vi na cidade, assim, uma coisa agressiva, né, muito agressiva. Tá, e a nossa candidatura, ela se firmou no último mês, assim. Até a convenção ainda pairava nuvens sobre a decisão do PT. Foi na convenção, no dia, se eu não me engano, acho que a nossa convenção foi no dia 5 ou 6 de agosto, que bateu o martelo, né, com a candidatura própria do PT. E de lá para cá, nós estamos fazendo uma pré-campanha, se organizando, e agora, há 30 dias daqui a pouquinho da campanha, nós vamos botar a nossa campanha, nosso bloco na rua. Poxa, Roberto, mas por que você não botou antes? Porque o nosso recurso é limitado. Então, nós não vamos sair desesperado colocando o recurso na rua para disputar com o candidato prefeito, com o ex-prefeito, com o deputado, com um recurso parco. Então, agora a gente coloca... É uma estratégia para otimizar mais o resultado. Agora, exatamente. Frente aos recursos agora investidos. Eu tenho muita tranquilidade com esses números. Eu não tenho dúvida que nós vamos crescer e lá na frente vai embolar isso aí. Lá na frente eu acho que o candidato a prefeito vai crescer, acho que nós vamos crescer e vai embolar isso. Então, assim, eu estou muito tranquilo, acredito em pesquisa, acho que esses números estão próximos da realidade. Eu já vi pesquisa eu com 7%, eu já vi pesquisa eu com 5%, eu já vi pesquisa eu com 2,5%, então está tudo dentro dessa margem de erro de 4%. Agora eu preciso crescer para chegar lá no dia 6 de outubro, viável para ir para o segundo turno. Uma coisa certa, vai ser uma eleição de 2 turnos. Bem apertada. Professor, já estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Tem 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Perfeito. São perguntas que eu gostaria que você fosse mais sucinto nas suas respostas. Consegue? Consigo. Da área de humanas, professor ser sucinto. Né? Mas vamos lá, professor. Primeiro, dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa é uma cena triste da invasão da escola lá em Aracruz. Perfeito. Essa cena é uma cena de um jovem que entra na escola, enfim, nós conhecemos, sabemos da atrocidade que aconteceu. Isso foi pontual em Aracruz, mas a situação de violência hoje ela não é pontual. Não. A situação de violência hoje, nós que estamos dentro da escola, a gente vive esse temor constante. Você, como prefeito da Serra, o que você pensa em fazer para melhorar a segurança nas escolas? Muito bem, essa imagem é muito forte e quem conhece sabe
que o menino operou a arma corretamente, atirou corretamente do ponto de vista técnico de manuseio da arma, e ele é filho de um militar. Então, eu quero primeiro trabalhar com essa imagem no sentido de que nos últimos anos aumentou o discurso de ódio e um discurso armamentista. E esse discurso de ódio, esse discurso armamentista, ele chegou nas pessoas comuns. Então, isso é um gatilho que nós temos que desmontar. Do ponto de vista da segurança pública, eu acredito que a segurança, também como a saúde, ela tem que ser integrada. Nós temos que ter, sim, uma guarda civil municipal equipada, preparada, mas que respeite a lei e que respeite os direitos humanos. Isso vai ser a nossa orientação, valorizando esses profissionais que são fundamentais numa política articulada com as demais forças policiais, mas eu também compreendo que segurança pública se faz com esporte, com cultura, com emprego. Então, nós vamos atacar as causas e também as consequências. Entendi. As causas da segurança pública e as consequências nós vamos, evidentemente, aquele que for infringir a lei, ele tem que ir para a barra da justiça e nós não vamos brincar com isso. Tá certo, professor. Vamos caminhar para a última agora. Essa última é na nossa área, viu? Opa! Nós estamos... Espero gabaritar, hein? Nós estamos vivendo um momento com o aquecimento global, nós estamos vivendo um período de mudanças climáticas globais. Essas mudanças climáticas, elas têm ocasionado aí em diversas partes do globo os climas extremos. Nós esse ano vivemos aqui no nosso país um clima extremo, lá no Rio Grande do Sul, com aquelas enchentes completamente fora do que normalmente se tem naquele período do ano. E o Rio Grande do Sul, nós vivemos aqui a situação do arroz, que até ficou questionável, aí, o governo federal leiloa, compra ou não compra, enfim. Mas nós temos esses impactos climáticos afetando diretamente na alimentação. E a alimentação é ainda hoje no nosso país um dos países aí mais ricos do mundo, mas a gente ainda tem muita gente passando fome. E dentro das escolas públicas, a gente vive uma realidade que é de conhecimento de todos, mas que infelizmente nós temos ainda muitas crianças que vão para a escola por causa da merenda, mais preocupado em se alimentar do que ter o alimento realmente do conhecimento. O que você pensa para combater essa questão de insegurança alimentar que nós ainda temos? Perfeito. Eu também queria depois, não sei se dá tempo, eu queria falar sobre a questão da mudança climática e os impactos. Não vai dar. A gente vem no outro dia para esse debate. No nosso programa de governo a gente pensa, e nós pensamos, até porque a gente tem gente para isso, e o próprio Partido dos Trabalhadores ele se notabilizou nessa área, na área da segurança alimentar. Nós sabemos que nós temos programas de transferência de renda e que a Prefeitura tem um papel muito importante em complementar essa renda, né? Então, casado com o Bolsa Família, e nós temos uma proposta do Banco de Alimentos, que é para justamente chegar naquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão no cadastro único. O que seria esse banco de alimentos? Seria uma compra de alimentos e uma parceria com a SEASA e com a agricultura familiar, onde a gente recolheria esses alimentos e a gente distribuiria em pontos-chave da cidade para as pessoas que estão cadastradas no CAD único. Complementar, né? Mas eu acredito muito na questão da renda direta e acredito muito também no cooperativismo. Então, nós vamos combater a fome. Isso é uma coisa que nós temos como prioridade também. Por quê? Porque isso é o que Lula sempre falou na história dele. Ele já passou fome. Eu, graças a Deus, nunca passei, mas estive próximo disso em alguns momentos históricos da vida da minha família, mas nunca passamos fome. Eu não sei o que é ficar 2 dias sem comer, mas tem família que sabe. Então, na Serra, não vai saber, porque nós não vamos permitir. Isso é um compromisso que eu tenho. Então, nós vamos combater a insegurança alimentar. Primeiro, na escola,
Eu estou falando em escola em tempo integral. Vai ter lanche, vai ter almoço, vai ter lanche para sair, vai sair alimentada da escola. E segundo, as famílias cadastradas no CAD único. Nós vamos cuidar dessas pessoas para que essas pessoas não tenham isso que eu chamo de um fato desesperador, que é estar em casa e não poder ofertar um almoço ou uma janta para os seus filhos. Esse é um compromisso que eu tenho e que, se a gente ganhar a eleição, você pode me cobrar. Eu vou cobrar, porque Ótimo, eu sou professor. Ótimo. E por falar em professor, gente, eu queria me dirigir a você. Eu queria te pedir desculpa nesse momento, porque tem várias perguntas dentro dessa canequinha aqui, mas em virtude do tempo... Tira mais uma. Em virtude do tempo, a gente não tem, né? Já ultrapassamos aqui 1 hora de conversa. Caramba! Então, passou muito rápido. Mas tem 2 pontos que eu gostaria ainda de tratar com você. São 2 pontos genéricos, porque eu trato desses 2 pontos com todo candidato que eu conversar com ele. E essa pergunta que eu vou te fazer agora, você vai deixar de ser o candidato. Ok. Eu quero que você seja agora o eleitor Roberto Carlos. O eleitor Roberto. Tá bom. Só o Roberto. Nós temos 7 candidatos na Serra hoje. E você, eleitor, esquece que você é candidato. Você tem que escolher um. Hoje eu imagino que você votaria no professor Roberto Carlos. Mas em qual desses você não votaria em hipótese alguma? Desses 7 candidatos? Então... E é claro, por quê? Perfeito. Então, assim, eu não tenho nada contra a pessoa, o pai de família e tal. Sim. Mas politicamente, o Rigoels, que é uma pessoa que eu conheço e tenho um respeito por ele e pela família dele, mas por ser bolsonarista, não votaria. E o deputado... também não votaria pelas práticas que ele exerceu, estadual, pela prática que ele exerceu no exercício do mandato dele, com invasão à unidade básica de saúde, e também à unidade de pronto atendimento, como se aquilo fosse uma solução, e não é. Saúde não é brincadeira. Ninguém soluciona problema de saúde com um chapéu na cabeça e com eu prendo arrebento. Então, eu não votaria nesses 2, não por desrespeito às figuras dele, que eu sou uma pessoa que eu respeito muito, conheço a família do Igor e respeito a esposa dele, os filhos dele, eu estou falando politicamente. E a mesma coisa com o deputado, respeito ele, fui vereador com o tio dele, o Auredi, então não estou falando da pessoa, da figura, estou falando do político, não votaria. Ok, professor, agora volta para o candidato. Ok. Para finalizar, ganha meu voto agora. Rapaz, difícil, porque... Você tem 2 minutos para ganhar meu voto. Bom, eu quero dizer o seguinte, as pessoas, às vezes, elas falam assim, porque o Roberto não tem experiência, porque eu acho que o PT é um partido que eu não votaria, eu tenho oposição ao PT, porque eu não gosto de Lula. Eu diria para as pessoas o seguinte, primeiro, a minha trajetória na política, eu tenho que me orgulhar dela, porque eu fui 6 anos vereador e 4 anos deputado estadual, e eu sei do resultado que a gente deu para a cidade e para o estado do Espírito Santo. Eu sei que a nossa proximidade com o governo federal vai fazer com que a gente possa trazer muitos recursos para a nossa cidade e melhorar a vida das pessoas em todos os aspectos. Então, o voto que eu peço para você e para quem está nos escutando é no sentido de que eu sou o candidato que melhor reúna as condições para trazer o governo federal para dentro da Serra com investimento, com recurso, para a gente potencializar a nossa cidade. Então, por isso, eu quero te pedir o seu voto. Eu sou o professor Roberto Carlos, meu número é 13, no dia 6 de outubro, professor Roberto Carlos. Tá aí. 1 minuto para falar para quem está em casa. Não, eu quero só agradecer e gostei muito da conversa. Você é um professor que honra a classe dos professores, você é um gestor de escola e a escola com certeza que está sendo dirigida por você está em boas mãos pela Obrigado. Sua competência e pela sua capacidade. Agradecer o seu convite, dizer para o eleitor que é um processo que a gente tem que conhecer as pessoas mesmo. Eleição é um processo que todo mundo tenta se vender da melhor forma possível. Eu não passei aqui nesse mais de 1 hora aqui tentando me vender. O que eu falei aqui é a minha história de vida. E se vocês entendem que pela minha história de vida eu tenho condições de melhorar a vida da cidade, eu peço o seu voto. Se você entende que tem que ser outro, eu agradeço por você ter me assistido nesse período todo.
É isso aí, professor Roberto Carlos. Eu te agradeço por ter aceitado o convite. Prazer. Na próxima semana eu estarei batendo um papo aqui com outro candidato, que eu ainda não sei qual. Tem aí alguns candidatos, professor, que estão só postergando a agenda. Não sei se estão com medo de bater o papo com o professor aqui no Profcast, mas enfim, cada um tem que saber da sua capacidade também. Mas o convite é franqueado a todos e até a data da eleição eu espero que todos eles consigam um espaçozinho na agenda para bater um papo aqui, para estar falando nesse nosso quadro aqui, que é o Profcast dentro do meu canal, para estar falando aqui para a educação serrana. Perfeito. Agradeço aí a sua audiência e foi um prazer. O prazer foi todo meu. A gente se vê, pessoal. Até o próximo.